oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as... Olá, meus queridos irmãos, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. A minha oração é que Deus nos abençoe. Eu sempre peço isso, que Deus nos abençoe. Nós temos muitas carências, estamos pensando nessa semana, façamos a diferença amando-nos a nós mesmos. Então, uma das maiores carências do ser humano é a carência de ser amado. Entretanto, quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, e quando nós entendemos que a palavra dele alimenta a nossa alma, e que nós precisamos ter essa fome e sede da palavra de Deus, e quando nós sentimos que esse amor de Deus nos alcançou, e quando nós nos lembramos de Jesus morto naquela cruz no meu lugar, porque Deus me amou, quando eu sinto que eu fui preenchido, fui alcançado pelo amor de Deus, os demais amores desta vida e a esta vida começam a ser descartados, porque o amor maior de Deus me alcançou. Então que Deus nos abençoe, que Deus fale a todos os nossos corações e Ele nos preencha com essa compreensão do grande amor que Ele tem para com cada um de nós. Nós então nessa semana nós vimos o seguinte: as pessoas têm uma enorme carência de amor. Depois nós vimos esforcemo-nos para entender um pouco esse amor e depois nós vimos e vamos completar hoje como praticar esse amor. Então, como praticar esse amor? Nós vamos concluir lembrando que nós vamos desenvolver uma jornada na igreja intitulada Jornada 316. É uma jornada de evangelização. E nós só vamos nos envolver numa jornada de evangelização se nós entendermos o amor de Deus. E se nós entendemos que nós precisamos amar o nosso semelhante, amar nossos familiares. Senão a gente não se desenvolve numa jornada 316 baseada em João 3,16. Então eu quero começar com um relato de Martin Luther King. Martin Luther King, ele desenvolveu uma luta contra as desigualdades sociais nos Estados Unidos. E foi uma luta gloriosa. Foi uma luta gloriosa. Nós louvamos a Deus pela luta de Martin Luther King. Mas um dia ele estava numa reunião e ele recebe a notícia de que a sua casa tinha sofrido um atentado. E ele correu para lá para ver o que tinha acontecido. A sua casa havia sido explodida. E aí havia policiais vigiando e até as crianças negras estavam com garrafas quebradas, prontas para ferir alguém, machucar alguém. Era noite e os holofotes estavam sobre a casa e sobre a multidão, e então aqueles holofotes e aquelas luzes. E aí Martin chegou e viu aquela situação. Ele subiu no parapeito da varanda da sua casa e ele disse, então ele faz um discurso, e naquele discurso, no meio do discurso, entre o discurso, ele diz o seguinte: por favor, vão para casa e deixem as armas. Não podem resolver este problema pela vingança. Temos que responder à violência com a não violência, a força física com a força da alma. Temos que vingar a violência com o amor. A esposa dele, a viúva, Coretta
King, ela diz o seguinte, ela conta que muitos naquele momento choravam diante das palavras de Martin Luther King. Na luz dos refletores, podia-se ver o brilho das lágrimas nas faces daqueles negros. Mas as pessoas deixaram as armas e a multidão se dissolveu. Depois daquele momento, um policial sendo entrevistado, ele disse, sem o pregador negro, todos nós estaríamos mortos agora. Mas ele disse que precisava vencer com as armas do amor. Precisamos aprender a nos amar. Precisamos nos amar. E Jesus diz em João 13, 35, repetindo, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Nós precisamos entender esse amor de Deus. Deus nos ama apesar de. Podemos estar no fundo do poço, podemos estar lá por circunstâncias adversas, podemos estar no fundo do poço por culpa própria. O fato é que quantas vezes nos encontramos no fundo do poço. E aí eu me lembro da história que aprendi no livro, e agora eu quero contar essa história de novo. Aquela menina, ela está com a sua mãe no aeroporto, e a sua mãe está lá fazendo check-in, e de repente a menina sai no meio da multidão ali, o aeroporto estava cheio, lotado, e a menina se perdeu. E a menina estava passando mal, e ela sentou-se atrás de uma coluna, e ela se vomitou, e ela ficou toda suja. As pessoas passavam, olhavam para aquela menina e faziam cara de nojo. As pessoas se sentiam mal olhando para aquela menina e viravam o rosto. E a menina lá toda suja, trêmula, chorando. E a mãe começou a procurar a menina perto do balcão e não estava. E a mãe saiu procurando e gritando e procurando. E a mãe achou a menina. Quando a mãe encontrou a menina pegou a menina, abraçou a menina toda vomitada. E a mãe abraçou a menina e beijando a menina, dizendo, te achei, minha filha, graças a Deus eu te encontrei, graças a Deus eu te encontrei. Meu irmão, meu querido ouvinte, esse é o meu Deus. Quando Ele nos encontra, Ele nos ama. E Ele nos abraça, não importa onde estamos, no fundo do poço, sujos, pecaminosos, nodoados com pecado. Mas Ele nos abraça, Ele nos beija, porque Ele nos ama. Nós precisamos entender esse amor de Deus. E nós precisamos começar a partilhar esse amor com os nossos semelhantes, especialmente nossos familiares, dentro da nossa casa. Sabemos que Deus nos ama, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 diz que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estávamos ainda lá no fundo do poço, lameado com os nossos pecados. Deus nos amou e foi lá. E aí nós lemos em Jeremias 31, verso 3, diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus nos ama com um amor eterno. Ele nos ama. Então, mas a semelhança de Tiago e João, filhos de Zebedeu, nós somos desqualificados para sermos amorosos. Nós não temos as qualificações básicas. Quando Jesus está entrando lá numa área de samaritanos, aquele povoado rejeitou a Jesus. E então João pede a Jesus, Jesus, o Senhor permite, o Senhor quer que a gente peça fogo do céu para destruir essa gente? Esse João, esse Tiago, mas eles se tornaram discípulos do Senhor Jesus. E Jesus então vai transformar a vida deles. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas pelo fato de eles se tornarem verdadeiramente discípulos de Jesus, Jesus transformou a vida deles. E o apóstolo João vai se tornar o apóstolo do amor. Se nós somos desqualificados hoje, mas se nós aceitamos nos tornar verdadeiramente discípulos de Jesus, Ele vai transformar a nossa vida e nós podemos nos tornar pessoas amorosas. Podemos passar a transmitir esse amor de Jesus. Em Filipenses 2, verso 5, um verso que eu já li essa semana, haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Vou ler novamente, estamos terminando então essa semana, novamente João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então Jesus demonstrou esse amor. Jesus demonstrou esse amor. Não foi apenas um pensamento de Jesus. Não foi um pensamento. Ele demonstrou isso com atitude. Atitude sendo levado àquela cruz e morrendo naquela cruz. Jesus demonstrou esse amor, não foi apenas uma vontade dele, não foi apenas uma decisão, uma escolha dele, ele praticou isso. Então nós precisamos decidir, nós precisamos planejar, mas nós precisamos executar, botar em prática esse amor. Precisamos praticar esse amor. Então comecemos a praticar esse amor dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos papais, com o vovô e a vovó. Vamos praticar esse amor com o esposo, com a esposa. Não vamos ficar só pensando, só decidindo. Vamos praticar, vamos colocar em prática. Efésios 5, verso 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então que nós possamos nos oferecer como um sacrifício para servir-nos uns aos outros, servir a família, servir a comunidade, servir a igreja, servir a Deus, como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu quero desafiar você agora a preencher o cartão, como se fosse o cartão da Operação André. Se você o tem, muito bem; se não tem, pega um pedaço de papel e anote aí 3 nomes de pessoas que você vai demonstrar esse amor, que você vai praticar esse amor, que você vai amar essas pessoas e que você depois vai explicar para elas como elas também podem fazer isso. Elas precisam experimentar o amor de Deus. Elas precisam compreender o amor de Deus. Elas precisam receber o amor de Deus na pessoa de Jesus. Então anote 3 nomes com os quais você vai desenvolver um relacionamento íntegro, com toda a sua sinceridade e honestidade. Ou como você pode pensar, um relacionamento discipulador. Alguém que você vai querer discipular. Fazer dessa pessoa também um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nós possamos realmente fazer a diferença, amando-nos uns aos outros. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, mais uma vez eu te louvo, eu te agradeço por esse privilégio. Pai, obrigado por podermos estudar sobre esse amor, entender um pouco mais sobre esse amor. O Senhor vem, nos abraça, nos dá o beijo do perdão. Pai, apesar de tudo, o Senhor nos ama. E a Tua palavra diz que o Senhor nos ama com amor eterno. Eu peço por cada pessoa que está me acompanhando, me ouvindo, que eles possam entender isso. Que eles possam sentir que foram alcançados por esse amor. Possam ser despertados por esse amor. E possamos todos, Pai, começar a compartilhar, a exalar esse amor, o amor de Deus. Pai, muito obrigado por esses dias. Eu quero pedir mais uma vez, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa. Que o Senhor responda às orações, os pedidos, as súplicas que eles estão fazendo. Pai, atenda o clamor de cada um. Alguns estão te pedindo por familiares enfermos. Alguns estão te pedindo por portas que se fecharam para que se abram portas de emprego. Alguns estão te pedindo por relacionamentos que foram quebrados. Alguns estão te pedindo porque a família está de mal a pior, mas estão te pedindo pela família, Pai. Alguns estão te pedindo, Pai, por conversão de familiares, Pai. Pai, atenda o clamor de cada um, Pai. Atenda-os. Não pelo merecimento, porque nós não merecemos nada, mas pelo Teu doce amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, é o seu momento de orar. Espero que você tenha o privilégio de estar reunido com a família. E se assim for, ore com a família, ore pela família, orem uns pelos outros. E se você estiver sozinho, ore também. Ore você sozinho, mas ore pela sua família. E orem todos, pela igreja, pela nossa comunidade, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso querido Brasil. Oremos também pelo nosso presidente. Ele está infectado, vamos orar por ele.
Da mesma maneira que temos orado pelas pessoas que conhecemos e que foram testados positivos, que nós oremos também pelo presidente, para que ele logo esteja bom e que ele esteja restabelecido logo. Oremos todos, em nome de Jesus. Uma boa semana. Semana que vem estaremos juntos de novo. A princípio, às 23 horas. Aliás, a princípio não. Às 23 horas. Até tomarmos a decisão de mudarmos o horário. Então, um bom final de semana para você. E até segunda-feira, às 23 horas. Amém. Tem céu,